paz do Senhor Jesus seja contigo e a sua querida família. A vida humana aqui na Terra é o começo da eternidade, em descanso com Deus ou em tormento com o diabo. Será que a morte é mesmo o fim da vida e tudo se acaba? Ou é o começo? Qual o destino eterno da alma após a morte? Será na presença do Senhor Jesus Cristo ou junto com o diabo e seus anjos no lugar horrível chamado inferno e lago de fogo? Absolutamente nada existe nesta vida ou neste mundo que seja mais importante que o assunto da escolha sobre o lugar da eternidade após a morte. Neste vídeo, quero provar brevemente que o ser humano, de maneira geral, após a morte, a sua alma não fica de maneira alguma vagando pelo mundo, também não fica dormindo ou inconsciente, nem tampouco com a morte tudo se acaba e a alma é destruída ou extinta. Muito pelo contrário, após a morte, a alma imediatamente fica em total consciência, com todos os seus sentidos e funcionamento por completo, e a alma jamais terá fim, ela continua existindo. Mas só existe dois lugares de destino eterno para onde vai a alma humana após a morte. Um lugar de tormento chamado inferno e lago de fogo para quem seguir a grande maioria da humanidade que nesta vida não aceitar a salvação pessoal do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e o lugar de paz perfeita e descanso eterno na presença do Senhor Jesus Cristo no céu e na cidade santa, para a minoria que escolherem nesta vida o destino eterno de paz, aceitando ao Senhor e Salvador Jesus Cristo e sendo-lhe fiel até a morte. Mas antes, eu quero pedir que você não se esqueça agora de deixar o seu like e compartilhe este vídeo em suas redes sociais. E para você que deseja ser avisado pelo YouTube quando eu postar um novo conteúdo aqui no canal, é fácil. Basta você se inscrever agora aqui no canal e acionar o sininho em todas as notificações, como aparece na animação em sua tela. Leva apenas alguns segundos e o melhor, é de graça. Agora vamos direto ao assunto. O Senhor Jesus Cristo é a maior prova de que, com a morte, a alma e o espírito continuam existindo eternamente. E a alma não fica dormindo ou inconsciente. A palavra de Deus mostra de maneira clara que depois da morte física, quando a alma e o espírito deixar o corpo, ela não fica de maneira nenhuma dormindo ou inconsciente. Sempre que a Bíblia fala de dormir, ela se refere à parte mortal do ser humano, que é o corpo. Com a morte, o corpo volta ao pó e dorme, no sentido de ficar aguardando a ressurreição. Vejamos o que a palavra infalível de Deus nos mostra. Após a morte do Senhor Jesus Cristo, no terceiro dia, os apóstolos estavam todos em um mesmo lugar, trancados e com medo. Falavam ainda estas coisas quando o Senhor Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não acreditando eles ainda por causa da alegria, estando admirados, perguntou-lhes Jesus: tendes aqui alguma coisa que comer?
Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu diante deles. Aqui, o Senhor Jesus é uma prova clara de que com a morte a alma continua existindo. Vejamos em outras palavras do Senhor Jesus sobre este assunto. Quando ele abriu o quinto livro, viu-se debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui também em Apocalipse, um grande número de almas dos irmãos crentes que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Mesmo após a morte, a alma destes santos não estava dormindo e nem inconsciente, não estava vagando por aí. Estavam em um lugar de descanso, de paz perfeita. Estavam totalmente conscientes e suas memórias funcionando, porque eles clamavam com grande voz ao Senhor Deus: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui, a palavra de Deus em Apocalipse revela que os salvos que tomaram a decisão de seguir ao Senhor Jesus Cristo e serem fiéis até a morte, estas almas, com a morte, não foram destruídas, não deixaram de existir. Pelo contrário, estavam vivos, eternamente vivos, e as suas almas em um lugar de paz perfeita, um lugar de descanso na presença de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vejamos agora que a alma, após a morte, imediatamente vai para dois lugares: ou para a presença de Deus no céu, ou para o tormento eterno de fogo. E esta decisão é feita aqui na terra. O que você decide? A salvação do Senhor Jesus Cristo ou a perdição eterna do inferno? A escolha é sua. Escolha aí agora aceitar ao Senhor Jesus Cristo como teu Salvador. Peça a Ele que perdoe os seus pecados. Ora, havia certo homem rico, e se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo pobre chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os cães vinham lamber-lhe as chagas. E morreu o pobre e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no Hades. Erguendo os olhos, viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aqui nós vemos que há somente dois destinos eternos para os seres humanos após a morte: um lugar de descanso e de paz perfeita para aqueles que aqui na terra decidiram se entregar ao Senhor Jesus, e o outro é o lugar de tormentos e sofrimentos horríveis no Hades, que é um lugar de fogo, de prisão, para todos os que estão ali. Não podem sair, não podem sair vagando, não podem jamais reencarnar, porque todos ali estão presos, não estão inconscientes nem dormindo. Pelo contrário, as almas perdidas que entram ali neste lugar chamado Hades em grego, e em português também chamado de inferno, eles estão conscientes, com todos os sentidos ativos, como aqui nós vemos que este rico, ele viu o pobre Lázaro e Abraão. Ele sentiu a sua alma o calor do fogo lhe queimando. Ele lembrou da sua família, ou seja,
as almas estão conscientes. E vale a pena dizer que eu tenho um vídeo explicando melhor sobre a diferença entre o Hades e o Lago de Fogo, lugares de destino dos perdidos sem Jesus Cristo, que morreram, que morrem em seus pecados. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo e eu recomendo que vocês possam também ver. Agora, por último, vamos ver a prova que as almas, tanto dos salvos na presença de Deus eternamente, como também as almas dos perdidos no lago do fogo, que estas almas não serão destruídas. Com a morte não se acaba tudo. Para você meditar na seriedade da sua oportunidade de salvação agora, em Jesus Cristo, a única porta de salvação. Nosso corpo é mortal, vai voltar ao pó e vai se desfazer, ele vai se acabar. Mas a nossa alma e o nosso espírito, que é a parte imaterial do ser humano, a morte não pode destruí-la, no sentido de tornar extinta e se acabar. A besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Esta passagem fala sobre o lago de fogo. Afinal, o que é o lago de fogo? O lago de fogo é o inferno propriamente dito, também chamado de segunda morte. O lago de fogo vai ser inaugurado na vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele vai prender a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. Estes dois vão ser jogados para dentro do lago de fogo, ou seja, eles inaugurarão o lago de fogo na vinda do Senhor Jesus Cristo antes do milênio. Nesta passagem de Apocalipse, depois do milênio, o diabo, que é o enganador da humanidade, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ou seja, a besta e o falso profeta serão jogados no lago de fogo, primeiro, antes do reinado de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. Depois dos 1000 anos, Deus lançará o diabo e todos os seus demônios no lago de fogo, onde ainda estarão, depois de 1000 anos, a besta e o anticristo. A alma destes dois estarão existindo depois de 1000 anos no lago de fogo. Aí está provado que a alma continua existindo eternamente após a morte. A alma não fica inconsciente nem dormindo. Pelo contrário, as pessoas que não se entregarem ao Senhor Jesus Cristo para serem salvos enquanto estão vivas aqui na terra, após a morte, será tarde demais. E irão perecer eternamente no fogo do inferno, longe da presença de Deus. Mas aos que se decidirem agora mesmo ao Senhor Jesus Cristo, que provou o seu amor, dando a sua vida para nos resgatar do pecado e da maldição eterna. Há esperança para o pecador, há esperança de salvação enquanto em vida. Que você possa tomar agora mesmo a decisão de aceitar ao Senhor Jesus Cristo como teu Salvador. Ele quer te salvar, Ele quer te perdoar. Bem, este é o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar aí o seu like e compartilhar este vídeo em suas redes sociais. E para você que deseja ser avisado pelo YouTube assim que eu postar um novo conteúdo aqui no canal, basta você inscrever-se agora aqui no canal e acionar o sininho em todas as notificações, como aparece na animação aí em sua tela.
leva apenas alguns segundos e o melhor, é de graça. Deus abençoe você e a sua querida família. A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.